Hello, students! Eu vim aqui hoje e preparei uma super aula para vocês sobre os pronomes, pronouns. Por que nós precisamos aprender os pronouns e ver todos eles, todos os tipos que existem numa aula só? Bom, eu vou contar para vocês que quando eu estava estudando inglês, eu também tive muita dificuldade, assim como você que está assistindo essa aula, em entender o uso dos pronouns na língua inglesa. Porque elas funcionam diferente com relação ao nosso português. E eu não compreendia. Até que um belo dia, depois de já ter feito várias vezes os mesmos erros, cometido os mesmos erros, eu fiquei um pouco estressada porque eu não entendia muito bem, isso não estava claro. Comecei a buscar, fiz uma pesquisa, juntei todos os pronomes e fui entender tintim por tintim como que funcionava. E isso foi muito importante para mim. E é essa aula que eu preparei para vocês. Eu sou Michelle, professora de inglês e também a fundadora da English Made Easy. Então vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho sobre os pronouns. Olha só, primeiramente eu preparei aqui, eu queria apresentar para vocês quais são, que tipos de pronomes que existem na língua inglesa. Então, nós temos personal pronouns, que nós vamos vê-los perfeitamente, individualmente, quero dizer, subject pronouns e object pronouns, e entender o uso deles individualmente, possessives and adjectives pronouns, tá? Adjectives pronouns and possessive pronouns. E os reflexive pronouns, ok? São esses três tipos que nós vamos trabalhar hoje. Bom, para a gente começar, vamos começar com aquele pronome que vocês conhecem de cara, que é os primeiros que a gente estuda quando começa a estudar inglês. Eu tenho que são os personal pronouns, que representam as pessoas, animais e coisas. Só que dentro dos personal pronouns, nós temos o subject e o object, certo? Embora eles, o subject, pessoas e animais ou coisas que pratica a ação. E o object, pessoa ou animal e coisas que recebe a ação. Olha só aqui o exemplo que eu tenho aqui. I love him. She loves me. Vamos entender por que para nós que falamos português, isso é um pouquinho complicado e a gente tende a cometer esses erros. Geralmente, o aluno fala assim, I love he. Porque em português, eu digo assim, eu amo ele. Em inglês, eu não posso apenas colocar aqui o he. Eu preciso colocar o him, que é esse object. Porque quem está aqui recebendo a ação é esse pronome aqui. Por isso, ele não é he e sim him, ok? Aqui é a mesma coisa. She loves me. Quem está praticando a ação? Ela. Ela quem ama, eu. Agora, quem está recebendo o amor? Eu. Então, eu recebo a ação. Ela pratica a ação. Se você fosse fazer essa frase em português, como que você faria? Ela me ama. Você está vendo que não existe uma regra tão fixa para o nosso português? Não tem como a gente ficar o tempo inteiro tentando fazer uma comparação? Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos avançar. Quando você estiver estudando subject pronoun, você sempre vai conhecer I, he, she, it, you, we and they, certo? O significado desses pronomes você já conhece. Eu, ele, ela, coisas, animais, informações, etc. You, we and they, que é você, nós, eles ou elas. Lembrando sempre que you significa você e também no plural vocês, tá? Então, olha o que acontece aqui. I love Tom, ok? Eu amo o Tom. He loves Tom. Ele ama Tom. She loves Tom. Ela ama Tom. It loves Tom. Esse it aqui, por exemplo,
pode ser um cachorro, né? No caso, nós falamos em português, ele ama Tom. You love Tom. Você ou vocês amam Tom. We love Tom e they love Tom. Até aqui tudo bem. Agora, quando nós estamos falando de subject pronoun, é muito igual o nosso português. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, que essa dica que eu vou dar foi o que eu criei para que eu conseguisse fixar isso na minha cabeça. Subject pronouns nós vamos sempre usar em início de frases, certo? Porque provavelmente quando você está iniciando uma frase, você está usando um pronome, esse pronome será o pronome que irá praticar a ação dessa frase. Então ele sempre vai ser um subject pronoun. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. She likes going to the cinema with Tom. Ela gosta de ir no cinema com o Tom. Até aqui tudo bem, não é difícil para nós, né? We go to the pub every Tuesday to watch the game. Nós vamos no bar toda terça-feira para assistir o jogo. Tudo bem até aqui, porque é dessa forma que nós também falamos no português. Mas vamos ver o que acontece quando nós falamos do object pronoun. Ou olha como o sujeito aqui se modificou. Eu uso me para I, que seria eu, him, que seria ele, her, ela, it, coisas, não modifica, continua a mesma coisa, né? You, que também não modifica, us, que é nós, e them, que são eles ou elas. Então, por que ele modifica? Porque a partir desse momento, esse pronome só vai ser usado dessa forma se ele que estiver recebendo a ação daquela frase, certo? Então, olha o exemplo que a gente colocou aqui. É o contrário, ó. Tom knows me. Então, o Tom me conhece, né? Tom knows him. O Tom conhece ele. Em português, nós usamos ele também para final de frase. Em inglês, não, tá? Então, professora, quer dizer que eu não poderia colocar aqui he? Exatamente isso. E esse erro é muito comum, porque a gente de cara aprende os subject pronouns e aí fica todo perdido como que acontece quando a gente está colocando um pronome que está recebendo a ação, certo? E é exatamente object pronoun, dessa forma aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Tom knows her. O Tom conhece ela. Posso colocar she aqui no final da frase? Não, tá? Não pode. Tom knows it. Não modifica. O it, gente, fiquem tranquilos. Ele vai até o final dessa forma. Tom knows you. Também não modificou, tá? Tom knows us. Nós. Não posso usar o we para final de frase, ok? E Tom knows them, que é eles ou elas, ou coisas no plural. Agora vamos pensar uma coisa. Quando eu falo para vocês final de frase, perceba o seguinte. É claro que ele não vai estar lá no finalzinho antes do ponto final, tá? É como assim, ó, eu coloquei aqui, Tom used to talk to me before getting married. Então, aqui nós temos uma frase, embora nós podemos dividir ela em duas, e olha onde o pronome se encontra. Eu posso iniciar essa frase aqui com me? Não, é sempre I. Se eu vou iniciar, o sujeito é o sujeito I. Agora, se eu estou usando a referência, o pronome eu, no final de uma frase, ou até no caso você pode pensar no meio. Sim, depende do que você está falando. Preste atenção quem é que está praticando a ação dessa frase e quem é que está recebendo a ação dessa frase, certo? Então, nesse caso aqui, o Tom é quem está praticando a ação dessa frase. E quem está recebendo sou eu. Então, Tom used to talk to me before getting married, ok? Que é, Tom costumava falar ou conversar comigo antes de se casar, ok? E aqui, ó,
The doctor said he would see us in a few minutes. Então, o médico disse que iria nos ver em alguns minutos. Posso usar o we aqui? De jeito nenhum, tá? Sempre vou ter que usar o was. É final de frase. Olha só, the doctor said he would see us. Ponto final. Percebe? Não poderia de forma alguma dizer the doctor said he would see we. Tá bom? Então, vamos mais ou menos fixar dessa forma. Eu uso subject pronouns quando, que são aqueles que a gente já conhece, I, he, she, it, you, we and they, início de frase. E os object pronouns, final de frase, tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho e as diferenças e as comparações em relação aos possessives and adjectives pronouns. Usamos os possessives and adjectives pronouns para indicar a posse de algo, gente. A palavra já fala, possessivo, né? O que é meu. Então, quando eu uso isso, de que forma, como que se modifica esse pronome? Olha só aqui alguns exemplos. Whose book is this? Né? De quem é este livro? Eu tenho aqui, it's her book ou the book is hers. Observa que esse her aqui é diferente desse. Eu precisei aqui, ó, acrescentar a letrinha S. E também podemos dizer que sempre vamos usar o possessive pronouns no final das frases e o adjective pronoun mais para o início das frases. Ok? Vamos ver isso de forma um pouquinho mais exemplificada? Olha só, temos aqui todos os adjectives pronouns, que é aqueles que nós usamos no início de frases e eles são possessivos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, my, her, his, it, your, our and their. O que são esses pronomes? Ó, meu, dela, dele, não muda, continua sempre it, ufa, né? Your, que é seu ou seus, our, que é nosso, e their, que é deles ou delas, ok? Então, esses pronomes aqui são os pronomes possessivos, mas que nós sempre usamos eles no início das frases. Olha só, it's my car. O carro é meu, ok? It's her car. É dela. It's his car. Dele. It's your car. É seu ou de vocês, né? It's our car. É nosso. It's their car. É deles ou delas. Viu só como que funciona? Olha aqui dentro de uma frase. Eu digo assim, I think it's her car parked over there. Eu acho que é o carro dela estacionado ali. Observa que ele não está no final da frase, sempre no meio da frase. Então, nesse momento, eu sei que eu preciso usar her, ok? Aí eu digo assim, I am not too sure about their decision. Eu não tenho muita certeza sobre a decisão deles. Gente, não está no final da frase. No português está, mas no inglês não. E olha só, eu não tenho muita certeza sobre a decisão deles, ok? Possessivo, né? A decisão é deles. Agora vamos conhecer um pouquinho as diferenças dos possessive pronouns. Olha o que acontece aqui, gente. Mine, hers, his, it, como eu disse, não modifica. Yours, ours and theirs. A diferença aqui é que a gente sempre vai acrescentar um Szinho, percebe? Ó, his, né?
hers, eu acrescento o s, o mine, ele realmente se modifica, tá? E quando é que eu uso? Olha lá, gente. Her car is faster than mine. Exatamente no final da frase, né? Bem ali. Olha a tradução. O carro dela é mais rápido do que o meu. Tá vendo que em português você vai usar meu no começo da frase, meu no final da frase, e em inglês não vai funcionar assim? E a gente comete esses erros justamente por conta disso, porque não funciona dessa forma com o português. E aí até que você fixe essas diferenças e consiga praticá-las, identificá-las no uso, demora um pouquinho. Mas é muito importante o quê? Você ter essa informação e esse conhecimento, para que no momento que você comece as suas práticas de leitura, fazendo aulas de listening também, você possa identificá-los e reconhecer o porquê e o motivo que foi usado daquela forma. Só assim você vai conseguir o quê? Fixar o uso dos pronomes dessa forma na sua cabeça e depois começar a usá-las corretamente, ok? Olha só aqui, ó, vamos passar um por um, sem pressa, né? It's mine, é meu. It's hers, é dela. Observa que ele está bem no final da frase, ó. It's his, é dele. It's yours, é seu ou de vocês. It's ours, é nosso. And, por último, it's theirs, é deles ou delas. Sempre no final da frase. Nossa, professora, mas eles têm umas modificações tão singelas, tão pequenas, fica realmente difícil da gente memorizar e fixar tudo isso de imediato. É só com prática. Mas muito importante é você ter, a princípio, essa informação bem esclarecida. Não quer dizer que você vai deixar de esquecer algum detalhe. Mas uma vez que você já conhece a informação, quando você identificar isso nas suas práticas, eu tenho certeza que você vai reconhecer e relembrar essa aula. Ok? Então, voltando aqui, ó. I forgot my umbrella, so Martha lent me hers. Eu esqueci meu guarda-chuva, então a Marta me emprestou o dela. Ó, hers no final da frase. Muito comum o aluno colocar aqui lent me her. Não está correto. É hers, ok? Porque nós estamos falando de possessives e eles estão sempre no final da frase. Então vamos fazer uma pequena revisãozinha. Quando nós falamos, eu vou voltar inclusive para vocês reverem. Quando eu falo de subject pronoun, é aqueles que eu vou usar no início das frases, ok? Quando nós estamos falando sobre personal pronouns, né? Que não são os possessivos, ok? Aí eu venho aqui e falo dos object pronouns. Opa, professora, já sei, final de frase, tá? Final de frase, gente, daquela forma que eu falei, quando você consegue dividir uma frase em mais de uma, tá bom? Aí eu vou usar o quê? Me, him, her, it, you, us and them, ok? Agora, quando nós falamos dos possessivos, né? Eu tenho primeiro os adjective pronouns, que é o que a gente usa no início ali do diálogo, tá? Então, é mine, her, his, it, your, our and their. Agora, quando eu falo dos possessive pronouns, final da frase, mine, hers, his, it, yours, ours and theirs. A maioria deles eu já sei que eu preciso acrescentar o Szinho no final, tá bom? Agora, não acabou por aqui. Nós ainda temos os reflexive pronouns. Esses aqui costumam ser um pouquinho mais simples e fáceis de memorizar. Olha o que acontece aqui. Usamos o reflexive pronouns quando queremos indicar que a ação recai sobre o próprio sujeito, sobre nós mesmos, ou eles mesmos, ou elas mesmos, certo? Estes pronomes se caracterizam pelas terminações self, no singular, e selves, no plural. Vamos ver como que funciona isso? Eu tenho aqui, ó, myself. Eu mesma, né? Ó, observa, myself. Mas também tenho himself. Ele mesmo, tá? Então não é himself, é himself.
E tenho aqui herself, ela mesma. E itself. O que é isso? Um coelho, um animal. Então, para animal, a gente se refere com o sujeito it. Itself. Como todos esses 4 sujeitos aqui estão no singular, eu sempre vou usar self, ok? Agora, olha o que acontece quando o sujeito está no plural. Eu digo yourself. Yourself, quando eu estou me mencionando a você, uma única pessoa. Agora, se nós estivermos falando de vocês, eu não posso usar yourself. Eu preciso fazer essa modificação aqui. Eu digo yourselves, ok? Aí é vocês mesmo. Ou eu vou dizer ourselves, nós mesmos. Ou themselves, eles ou elas mesmos. Então, olha o que acontece. No plural, não posso esquecer que eu uso selves, ok? E no singular, eu vou usar self. Vamos ver algum exemplo sobre isso. Ó, reflexive pronouns. Myself, himself, herself, itself, yourself, yourselves, ourselves and themselves. Olha os exemplos. I love myself. Eu amo a mim mesma. He loves himself. Ele ama a ele mesmo. She loves herself. Ela ama ela mesma. It loves itself. Tipo um cachorro, a gente pode dizer, se ama a si próprio, né? You love yourself. You love yourselves. Olha essas duas frases aqui, ó. Você ama você mesmo. Agora aqui eu quis dizer o quê? Vocês amam vocês mesmos, ok? We love ourselves. Nós amamos a nós mesmos. E they love themselves. Eles amam a eles mesmos, ok? Mais um exemplo em frase, ó. Michael is looking at himself in the mirror. Ó, Michael está se olhando no espelho, né? Ele está olhando a ele mesmo no espelho. Então é himself, ok? I made this cake myself. Eu mesmo fiz esse bolo, né? Então, I made this cake myself. Eu mesma, ok? Bom, gente, agora que vocês conheceram todos os pronomes e entenderam perfeitamente o uso deles na língua inglesa em comparação com o nosso português, eu tenho certeza que se você, além de assistir às aulas, for lá e praticar também lendo um livro ou um texto na internet, para você conseguir o quê? Fixar esse conhecimento e essa informação que você acabou de absorver. É muito importante que, além de você assistir o vídeo, que você possa ter acesso a outras ferramentas de prática e fixar todo o conhecimento que você adquiriu, tá bom? Aproveita, compartilhe o nosso vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal, dá uma olhadinha no nosso Facebook e Instagram e também tem o nosso website. Meu muito obrigado, até a próxima. See you!